sobre o fio monohidra da Alur. Vocês provavelmente já viram algo parecido com isso no mercado. Sabe quando tem vários fiozinhos na cânula? Esse é o monohidra. Do monohidra nós temos dois tipos. A gente tem o 21 por 38,50 e nós temos o 21 por 60,80. Tanto um quanto o outro, ele é canulado. Se a gente observar como é o fiozinho, ele parece um chuveiro. Percebem isso? Então o que a gente tem que pensar quando vai usar o fio monohidra? A gente passa esse fio, a hora que eu tiro essa cânula, esse chuveirinho se abre. E ali naquele onde está o chuveirinho, eu vou conseguir uma volumização. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês sobre suco nasogeniano, porque onde a gente quer volumizar é onde a gente está próximo ali da fossa piriforme, esse comecinho do suco naso. Tudo bem até aqui, gente? Uma coisa muito importante e que eu vejo que as pessoas ainda não entendem sobre fio é o tal do USP. Que às vezes a gente olha lá no folderzinho e a gente vê lá, USP do fio. E a maioria, na verdade, não sabe o que significa isso. O que é a USP, gente? É a unidade de sustentação do fio. Como que isso funciona? Quanto maior o número de zeros da USP, mais fino é o fio. Então, por exemplo, se a gente tem um fio USP 7.0, 7.0, ele é mais fino que um fio 00. Então, quantos mais zeros eu tiver nesse USP, ele é um fio fino. Isso é interessante vocês saberem. Interessante não, isso a gente tem que saber na hora de comprar o fio e entender a USP dele. Porque é aí que a gente vai ter resultado de volumização, é aí que a gente vai ter resultado de tração, é a USP do fio. Quando a gente fala do monohidra, que é esse fio que eu sou apaixonada, a gente tem uma USP de 4.0. Pega essa informação. O concorrente, vários fios na cânula, pegaram, né? A gente tem uma USP de 7.0. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um fio calibroso que é capaz de fazer uma volumização e capaz de fazer uma tração. Todos os fios da Alur, a USP deles é a maior que a gente encontra no mercado. E isso pra gente é muito positivo quando a gente quer tanto tracionar essa pele, fazer a tração, quando a gente quer a volumização. Então entendam, a partir de hoje, quando vocês virem USP no fio, é exatamente isso, é a unidade de sustentação do fio. Isso é importante saber, não só o tamanho da cânula, não só o tamanho do fio, o tipo do fio, mais importante, eu digo, é saber a USP do fio. Tudo bem aqui? Deu pra entender? Às vezes eu falo rápido demais, tá? Muito bem, os nossos fios, eles são chamados de ProDip, ele tem uma nanobiotec, a tecnologia dele. O que isso quer dizer? Nós temos uma hidrólise controlada, então a gente sabe que o fio a gente vai aplicar, ele vai sofrer essa hidrólise. A gente tem alguns estudos, alguns comparativos, que outros fios, a hidrólise, ela não é esse controle do início ao fim. Uma parte do fio acaba absorvendo mais rápido, a outra mais lentamente, no mesmo fio. Aqui com essa tecnologia, a gente consegue essa hidrólise controlada e aí eu vou ter uma neocolagênese contínua desse fio, fazer esse bioestímulo de colágeno. O lifting do nosso ProDip, ele realmente causa o lifting. Falar de fio espiculado, de garras, como vocês quiserem chamar, às vezes ele agrada ou não. Né? Eu sou muito verdadeira com as minhas pacientes. Não é toda paciente que tem indicação para fio de tração. Não é toda a pele que está preparada para receber um fio de tração. E eu não sei como vocês trabalham com fio, mas eu sou contra o nó. Alguém aqui dá nó? Ninguém? Primeira vez na vida. É aí que acontecem as complicações, né? Que a gente vê com o fio de tração. É realmente por conta do nó. E, gente, não tem por que dar nó. Olha, eu já fugindo do meu tema, né? É que eu sou assim. Não tem por que dar nó no fio de tração. Ele não está amarrado, ancorado em lugar nenhum. Qual que é o sentido de você fazer um nó no fio de tração? Então, essa USP, novamente, a USP dos fios ProDip, por ele ser mais grossinho, vamos dizer assim, ele tem um poder de tração muito interessante para vocês que já trabalharam com outros fios. Eu acho que fica mais a ideia de vocês testarem mesmo, né? Quem já tem a vivência clínica com outros fios, testar o da Alur e tirar a sua própria conclusão, mas eu aposto que vocês vão gostar, acaba migrando. O fio monohidra, como que ele é? Ele vem canulado, então ele vem na cânula, e dentro dessa cânula a gente vai ter 8 fios. Então lembra aquele desenho que é um chuveirinho? Então aquele chuveirinho ele é composto de 8 fiozinhos lisos, vamos dizer assim. Ele é multifilamentar. O que ele vem para nos proporcionar? Volumização. Então quando eu penso áreas para volumização, a gente pensa no monohidra. Por exemplo, suco nasogeniano, látero mentual, a gente pode fazer glabela. Não é muito a minha vibe fazer glabela, eu já prefiro fazer uma hashtag com fiozinhos lisos ou usar os fios que são parafusos, mas vocês podem utilizar também o monohidra na região de glabela.
e ele tem uma excelente indução de colágeno. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma previsibilidade de resultado, quando a gente passa o fio, vocês vão ver, já é imediato, coisa que a gente não tem com outras marcas, ele também faz essa indução de colágeno e com 30 dias o seu paciente volta, é outra pele. Não estou falando só do resultado, a qualidade de pele desse paciente também ela muda. Aqui é para vocês entenderem como é esse fiozinho. Aqui na ponta, essa partezinha aqui, a grosso modo, tem um nó. É um nozinho que está segurando esses 8 fios, vamos dizer assim. E o que está acontecendo no mercado? A gente está ouvindo muitos profissionais reclamando que estão perdendo fio. Porque passa, na hora de passar, esse nó arrebenta e você perde o fio. Qual que é a minha intenção com essa aula hoje? É ensinar vocês, uma vez por todas, como passar sem perder o fio. Eu nunca perdi o fio. Pode acontecer algum dia? Pode acontecer. Mas eu nunca perdi e eu vou ensinar como que vocês fazem isso. Então existe esse nó. Esse nó quer dizer que a gente tem que ter leveza na hora de colocar esse fio. A gente tem que fazer com calma. Diferente de um fio de tração que a gente coloca uma certa força na hora de passar, força que eu digo, a gente dá aquela forçadinha, aqui com esses não, a gente tem que ser de maneira muito delicada. Então ele tem esse nozinho na ponta da cânula, na entrada da cânula, que vai exigir a atenção da sua técnica. Esse é o primeiro ponto, é o mais importante. Existe esse nó, e esse nó tem que ser respeitado, então a gente tem que passar com muito amor e carinho esse fio. Esse nó ele pode arrebentar, e aí você perde o fio, e perde mesmo, tá? Então, uma vez que aquele nó desfez, você perde o fio, você não consegue voltar ali para a cânula, você não consegue passar. E a gente sabe que isso é custo, gera custo para a gente não vai falar para o paciente pagar vezes 2, porque eu perdi o fio, né? O prejuízo fica com a gente. Então, vamos entender de uma vez por todas como passar. Se eu tenho uma resistência do tecido, eu preciso. Respira, encontra outro caminho e vai. Eu não posso ter nenhum tipo de resistência na hora de passar esse fio. Tem que ser gostoso de passar. Se tiver essa resistência, respira, encontra outro caminho e vai. Como que eu fiz essa marcação? Então, ele era o compridinho, então eu peguei desde o sulco lateromental e subi para o sulco naso. Eu sempre gosto de colocar onde está a fossa, porque eu sei que quando eu estou chegando ali, eu sempre aviso no meu paciente. Vai sentir uma fisgadinha. Eu acho importante falar, né, o que eles vão sentir. Preparar o que vai acontecer com o procedimento. Então, eu marco toda a extensão do sulco naso, marco uma parte do meu sulco lateromental, dou um dedinho, 1 centímetro, é onde eu vou fazer o meu pertuito. Acho que aqui sem mistério, né? Muito fácil. Aqui é a lateralidade, para vocês entenderem, então mesma coisa. Faço essa voltinha, afasto 1 centímetro, é onde eu vou fazer o meu pertuito. Como que eu faço a aplicação? Primeira coisa, eu vou fazer o pontinho anestésico. Só faço onde vai ser o pertuito. Não anestesio o caminho, não faço nada disso, não tem a necessidade. O que é interessante do fio? Se o paciente, a hora que eu estou introduzindo o fio, passando essa cânula, a agulha, o que for, e esse paciente sente dor, a gente está no lugar errado. Então, é interessante o paciente não estar todo anestesiado para a gente saber se eu estou conduzindo a técnica correta. Então, eu só faço o pertuito, o pontinho anestésico. Eu faço com lidocaína 2%, com vasoconstrictor, e eu tenho que fazer com o monohidra, a gente vai fazer um pertuito com agulha 18G. Aqui está o macete. Tem que divulsionar a área. Não adianta só fazer pertuito. Então, eu faço o pertuito, é um videozinho, eu vou mostrar para vocês. E tem que divulsionar a área. Se você não divulsionar, você não vai entrar com facilidade. O que vai acontecer? O nozinho vai romper e vocês vão perder o fio. Então, aqui ela já está anestesiada. Eu faço o pontinho e, ó, tem que divulsionar a área. Claro. Eu vou voltar esse videozinho, porque como elas entraram, eu acho que é a parte mais importante. Meninas, eu estava falando aqui do fio monohidra, muita gente perde o fio na hora de fazer, porque tem um nozinho ali na cânula. Então, o macete tá a gente fazer um pertuito e divulsionar a área. Se não divulsionar a área, vai perder o fio. Então, esse é o videozinho mostrando como que eu faço o pertuito e divulsiono a área. Então, de novo, fiz o pertuito, já está anestesiada, ponto anestésico, e divulsiona. Então, tem que pegar esse bezelzinho da agulha e fazer esse movimento de divulsão. Perfeito. Fiz isso. Agora eu vou passar o fio.
90. Então o comecinho da cânula que tem o fio, eu entro 90, a hora que eu sinto que entrou, aí eu vou 45 e vou deitando essa cânula. E aí vocês vão perceber que quando eu encontro uma restrição de tecido, alguma coisa que está me impedindo de passar, eu respiro, procuro outro caminho, ou tenho que ir com muita calma. Qual que é o outro macete que vocês vão ver aqui no vídeo? Eu vou fazendo assim com a minha cânula. Então eu vou rodando e achando o caminho. Eu não posso fazer essa força, ficar querendo passar de qualquer maneira esse tecido. Então vamos lá. Entrou, deitei a cânula. O tempo inteiro eu vou fazendo um movimento de tenda para saber se eu estou na camada correta. Eu encontro restrição de tecido. Não está acelerado isso aqui não, tá, gente? É bem devagar. Não tem como perder o fio se vocês fizerem dessa maneira. Primeiro ponto, o pertuito para 18G e tem que funcionar. Segundo ponto, encontrou restrição, eu não posso ficar passando essa restrição de tecido. Tem que ser muito sutil. Como fazer com essa sutileza? Vai rodando, girando, que aí você vai conseguindo passar gostosinho. Vou colocar de novo. Vocês podem filmar que eu não ligo não, tá? Se vocês quiserem filmar, fica à vontade. Eu podia deixar filmar? Tá. Então, de novo, introduzir, ali tá o nozinho, pronto, entrou o nó. Aí agora eu vou passando bem devagar. Movimento de tenda o tempo inteiro e vou rodando minha cânula se eu encontrar alguma restrição. Na hora de tirar, eu vou fazer a pressão digital no tecido, então coloco minha mãozinha e tiro essa cânula. Não precisa girar, precisa ficar rodando, nada disso, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, é claro que esse resultado, ele ainda vai ter o seu 100% daqui 30 a 40 dias. Mas para quem já teve contato com o outro, a gente não tem esse tipo de resultado imediato. Então, se a gente perceber o lado que eu passei, o que aconteceu aqui? Eu já tive uma volumização do sulco e eu já tive uma sustentação do compartimento de gordura nasolabial, percebem? Então, aqui é mostrando a diferença. Aqui eu consigo mostrar na setinha para vocês como o meu compartimento de gordura, ele foi sustentado. Ok. Então, esta gordurinha, que a gente tem esse compartimento do nasolabial, a gente não consegue, por exemplo, e hoje é muito difícil, né, a gente preencher o sulco naso. Hoje a gente opta mais pelos fios, a gente opta pela lateralidade dos bioestimuladores, ponto de sustentação. Por que a gente não preenche mais com ácido hialurônico o sulco nasogeniano? Justamente por esse compartimento de gordura. Porque se eu coloco o meu preenchimento aqui, este compartimento ele não foi resolvido, solucionado, o meu processo de envelhecimento continua, o que ele faz? Ele vem caindo. E aí eu vou apertando e esmagando o meu ácido hialurônico. Aí fica aquela coisa que vocês já viram, né, por aí, aquela coisa horrorosa. Então hoje a gente só preenche fossa, e aí a gente se utiliza dos fiozinhos também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma volumização, esse antes e depois é imediato, volumização, eu tive uma suavização das linhas também, do trauma dérmico, eu também consigo fazer a sustentação desse meu compartimento de gordura. Como que eu faço o retorno do meu paciente com esse tipo de fio? Eu costumo fazer com 30 a 40 dias, é o ideal, não gosto menos que isso, porque ainda vai ter a indução de colágeno, a gente ainda vai ter um resultado final. 40 dias seria o ideal, a gente sabe que o paciente gosta de voltar com 30, né? A gente pode afastar muito ele do nosso consultório. O que eu gosto de fazer? Eu vou avaliar a necessidade ou não de colocar mais fio monohidra. O que eu reparei com a minha prática clínica com este fio em específico? Ele tem uma volumização tão boa, gente, é real, tão boa, que eu não vou colocar mais fio. Então aí eu vou associar técnicas, associar procedimentos. Então aí a paciente já gostou do resultado do fio monohidra, aí eu puxo ela para um negócio que ela tinha super medo de fazer, fio de tração. Então aí eu dou mais aquela sustentada com fio de tração, já melhora mais ainda a região do sulco nasogeniano. Eu também gosto às vezes de complementar com aquele pontinho, aquele bolos que a gente faz na fossa piriforme com ácido hialurônico. Aí aqui eu deixo uma deixa para vocês. Para quem não conhece, a gente está com ácido hialurônico também. O Finafil, eu gosto de usar esse que é o Intense, que ele tem um G-Prime que dá uma sustentada melhor, vamos dizer assim. Então é ele que eu uso para pontos de sustentação, para fazer rinomodelação e também a fossa piriforme.
Então, o que é legal do fio? A gente consegue mesclar os tratamentos. E aí a gente tem que pensar que a gente paga boletos, né? E aí, então, eu vou sempre puxar a paciente para fazer procedimentos diferentes e sempre estar ali no meu consultório vendo esses resultados. Geralmente, o que acontece? Elas gostam do fio monohidra, tira aquele preconceito de fio e acaba optando por fazer os fios de tração. Aí isso é mais caro, né, gente? Quais são os cuidados no pós-procedimento com o fio monohidra? Eu sempre peço 24, 48 horas de exercício físico. É melhor a gente falar 48, porque ela vai ficar 10 sem fazer. Essa é a verdade. Não utilizar produtos de skincare por 24 horas. Isso em qualquer procedimento, né, que a gente já faz no consultório. Eu coloco o micropor no pontinho de entrada. Por quê? Eu usei uma agulha 18G, eu divulsionei a área, fica um buraquinho maior. Eu deixo esse micropor e peço para ela tirar com 24 horas. E caso ocorra algum hematoma, isso para quem não conhece, fica para a vida clínica de vocês, porque, qual é o nome daquela outra? Que não faz nem cócega? Iridóide. Iridóide não faz nem cócegas, por favor, é Trombofob gel. A paciente de vocês passa várias vezes ao dia, esse roxinho, ele desaparece em 2, 3 dias, tá? É essa pomadinha agora, é Trombofob gel. Iridóide não adianta coisa nenhuma. Gente, eu sempre termino minha aula, palestra, o que for, quem já me conhece sabe, com essa frase porque eu amo de paixão, que é o maior bem que você pode fazer pelo outro, não é somente dividir suas riquezas, mas revelar a ele as dele. O que eu quero dizer com isso, eu sempre falo, quanto mais a gente se unir, quanto mais conhecimento a gente compartilhar, mais forte a gente fica, mais a gente aprende, mais a gente consegue ficar bom tecnicamente. Essa foi a minha aula para vocês do fio monohidra, espero que vocês tenham gostado.